Você sabia que algumas das plantas carpetes mais bonitas do aquarismo podem estar crescendo neste exato momento em rios, lagoas, brejos e áreas alagadas do Brasil? Quando pensamos em plantas carpetes para aquários, a maioria das pessoas lembra imediatamente de espécies famosas vindas da Ásia, da Austrália ou da Nova Zelândia. O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades aquáticas do planeta, com milhares de espécies vegetais espalhadas por biomas gigantescos como a Amazônia, o Pantanal, a Mata Atlântica e o Cerrado. Entre elas estão plantas capazes de formar verdadeiros tapetes naturais, cobrindo margens de rios, lagoas rasas e áreas inundadas com uma beleza impressionante. E neste vídeo, você vai descobrir algumas das mais incríveis plantas carpetes brasileiras, conhecer os ambientes onde elas vivem e entender por que elas podem ser uma fonte de inspiração para qualquer aquário plantado. Quando falamos em plantas carpetes brasileiras, é impossível não começar pela Liliopsis brasiliensis. Esta espécie é considerada por muitos aquaristas uma das verdadeiras representantes brasileiras no mundo do aquapaisagismo. Em seu habitat natural, ela pode ser encontrada em margens de rios, áreas pantanosas e regiões constantemente úmidas. Sua característica mais marcante é a capacidade de se espalhar horizontalmente através de estolões, formando extensos gramados naturais. Quando observada de longe, uma área dominada por Liliopsis pode parecer um campo verde submerso. Dentro dos aquários, ela é valorizada justamente por reproduzir esse efeito. Seu crescimento relativamente lento exige paciência, mas o resultado compensa. O mais fascinante é imaginar que uma planta utilizada em aquários de luxo ao redor do mundo possui origem em ambientes naturais brasileiros. Em algumas regiões, durante períodos de cheia, grandes extensões de margens inundadas podem ficar cobertas por essa vegetação rasteira, criando verdadeiros tapetes vivos. Esses ambientes servem de abrigo para pequenos peixes, camarões, insetos aquáticos e inúmeras formas de vida que dependem da vegetação para a proteção. Ao observar uma área assim, fica fácil entender por que os aquapaisagistas buscam reproduzir esse visual dentro dos aquários. A natureza brasileira já havia criado esse cenário muito antes de existir o aquapaisagismo moderno. Outra espécie que merece destaque é as Eleucaris. Embora muitas pessoas conheçam diferentes espécies de Eleucaris utilizadas em aquários, poucas sabem que existem representantes nativos do Brasil capazes de criar paisagens espetaculares. Em áreas alagadas do Cerrado e em diversas regiões úmidas do país, é possível encontrar extensões dominadas por essa vegetação semelhante a pequenas gramíneas. Quando as águas sobem durante as chuvas, essas plantas permanecem parcialmente ou totalmente submersas, formando campos aquáticos que se estendem por grandes áreas. Para pequenos peixes e invertebrados, esses locais funcionam como verdadeiras florestas em miniatura. Entre as folhas finas existem esconderijos, locais de alimentação e áreas protegidas contra predadores. O interessante é perceber que essa estética tão valorizada pelos aquaristas já existe naturalmente em várias regiões brasileiras. Em certos momentos do ano, algumas áreas do Cerrado transformam-se em verdadeiros jardins aquáticos naturais, onde gramados inteiros permanecem parcialmente cobertos pela água, criando paisagens que impressionariam qualquer amante do aquapaisagismo. Agora imagine caminhar pela margem de um córrego de águas cristalinas e encontrar uma planta rastejante avançando sobre pedras, troncos e áreas alagadas. Essa é uma cena comum para quem observa a Hydrocotyle lanceolata em seu ambiente natural. Conhecida por muitos aquaristas, essa espécie é nativa da América do Sul e ocorre naturalmente em diversas regiões brasileiras. Embora muitas vezes seja utilizada como planta de fundo ou planta intermediária, ela também possui comportamento rastejante quando encontra condições adequadas. Em áreas úmidas, seus caules podem se espalhar horizontalmente, criando coberturas vegetais densas e extremamente bonitas. O aspecto delicado de suas folhas arredondadas contrasta com sua incrível capacidade de adaptação. Ela pode crescer submersa, emergida e até mesmo em ambientes constantemente úmidos. Nos rios e córregos brasileiros, essa versatilidade permite que a espécie colonize diferentes áreas, formando manchas verdes que acompanham o fluxo da água. Essas formações vegetais contribuem para estabilizar o solo, reduzir processos erosivos e fornecer abrigo para inúmeras espécies aquáticas. Dentro dos aquários, seu crescimento vigoroso pode ser utilizado para criar efeitos visuais impressionantes, lembrando paisagens naturais encontradas em riachos brasileiros. Entre as espécies que surpreendem pela capacidade de formar grandes colônias está a Sagittaria subulata. Em ambientes naturais, essa planta pode ocupar extensas áreas rasas de lagoas, brejos e margens inundadas. Sua reprodução por mudas laterais permite que ela se espalhe rapidamente quando encontra condições favoráveis. O resultado são verdadeiros campos aquáticos formados por centenas ou até milhares de plantas interligadas. Durante os períodos de cheia, algumas regiões podem parecer cobertas por um gramado submerso que se estende até onde a vista alcança. Para os peixes, esses ambientes representam locais ideais para alimentação e reprodução. Muitos alevinos utilizam essa vegetação como abrigo contra predadores maiores.
Já para os observadores, o cenário oferece uma demonstração impressionante da capacidade que a natureza possui de criar paisagens harmoniosas. Dentro dos aquários, a sagitaria é frequentemente utilizada para criar áreas densas de vegetação baixa. Dependendo das condições, pode manter um porte reduzido e contribuir para o efeito de carpete, especialmente em montagens inspiradas em ambientes naturais sul-americanos. Uma planta que merece atenção especial é o Echinodorus tenellus, atualmente classificado em alguns grupos botânicos de maneira diferente, mas ainda amplamente conhecido pelo nome tradicional entre aquaristas. Essa espécie ocorre naturalmente em áreas alagadas da América do Sul e possui características que a tornaram extremamente popular em aquários plantados. Em seu habitat natural, forma extensas coberturas vegetais em regiões rasas, sujeitas a variações no nível da água. Quando observamos fotografias dessas áreas, é fácil entender por que tantos aquaristas se apaixonaram por ela. O aspecto lembra um gramado natural perfeitamente adaptado à vida aquática. Durante as cheias, permanece submersa. Durante períodos mais secos, continua crescendo em solos úmidos. Essa capacidade de adaptação é uma das razões para seu sucesso. Além da beleza, essas formações vegetais desempenham um papel fundamental nos ecossistemas, fornecendo alimento, abrigo e locais de reprodução para diversas espécies. Em muitos casos, os ambientes dominados por essas plantas funcionam como verdadeiros berçários naturais para peixes jovens. Mas talvez o aspecto mais fascinante de todas essas plantas não esteja apenas em sua aparência. O que realmente impressiona é o papel ecológico que desempenham. Quando imaginamos um carpete vegetal em um aquário, normalmente pensamos apenas na estética, na natureza, porém, essas formações possuem funções muito mais complexas. Elas ajudam a oxigenar a água, estabilizam sedimentos, reduzem a erosão das margens, fornecem abrigo para organismos aquáticos e participam diretamente dos ciclos ecológicos dos ambientes onde vivem. Todo um universo de interações acontece diariamente sem que a maioria das pessoas perceba. Quando reproduzimos essas paisagens em um aquário, estamos criando uma versão reduzida de processos que ocorrem naturalmente há milhares de anos nos ecossistemas brasileiros. O mais curioso é que muitas dessas paisagens permanecem praticamente desconhecidas do grande público. Enquanto milhões de pessoas admiram aquários plantados nas redes sociais, poucas imaginam que cenários semelhantes podem ser encontrados em lagoas isoladas, áreas alagadas do Pantanal, igarapés amazônicos e brejos do Cerrado. Em determinadas épocas do ano, a combinação entre água cristalina, vegetação rasteira e luz solar cria imagens impressionantes. Pequenos cardumes atravessam os gramados aquáticos enquanto insetos pousam sobre a superfície e plantas balançam suavemente com a correnteza. São cenas que poderiam facilmente ser confundidas com montagens profissionais de aquapaisagismo, mas que na verdade fazem parte da natureza brasileira. Da próxima vez que você observar um aquário plantado com um belo carpete verde cobrindo o substrato, lembre-se de que a inspiração para essa paisagem pode estar muito mais próxima do que parece. Ela pode estar em uma lagoa escondida no interior do país, em uma margem alagada durante a estação das chuvas, ou em um pequeno riacho cercado por vegetação nativa. O Brasil abriga uma riqueza extraordinária de plantas aquáticas, muitas delas ainda pouco conhecidas, mas capazes de criar algumas das paisagens mais bonitas encontradas na natureza. E talvez essa seja a maior lição dessas espécies. Antes mesmo de existirem concursos de aquapaisagismo, filtros modernos e aquários de vidro, a própria natureza brasileira já criava carpetes aquáticos perfeitos, servindo de abrigo para a vida e transformando rios e lagoas em verdadeiras obras de arte vivas.